Bom dia a todos. Vamos dar seguimento aos nossos estudos, né, dominicais. Vitória, faz a prece de início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis para a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A lição de hoje, para leitura e estudo do livro Fonte Viva, é a de número 157, Crianças. Crianças. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegura ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no conduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos por meio de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, uma vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesmo nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Crianças, vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. É uma alusão direta à palavra de Jesus. É Jesus que traz para nós esse aconselhamento, né? Que, na verdade, é uma responsabilidade muito grande. Deus, nosso Pai, e graças a Deus, dentro da sua justiça, esse mecanismo da reencarnação, né, de podermos ter o ponto de esquecimento, né, no retorno à gleba terrestre, para que possamos fazer nossas reparações, principalmente de relacionamentos mal resolvidos, relacionamentos agressivos, relacionamentos de muitos vícios, né? Então, nos dá essa possibilidade. Dentro dessa possibilidade, retornamos pequeninos. Retornamos, né? Desde o ventre da mãe até
a vinda, né, na vivência humana mesmo, voltamos no estado de crianças. Crianças necessitadas de nortes, de norteamentos, de caminhos, né? E aí é essencial. E isso não é só para dentro da doutrina espírita, isso é humano, isso é para a humanidade. O quão é importante estes primeiros passos da reencarnação já ter um caminho de valor, um caminho de educação adequada, né? E aí eu aproveito até essas lições, né, que nós pegamos, lemos e estudamos aqui, né, do livro Fonte Viva. E aí eu procurei ver melhor, né, todas essas obras de Chico Xavier, né, que Emmanuel, de forma psicografada por Chico, nos traz. E aí eu procurei ver mais ou menos os anos, né, de cada obra dessa, né? E o livro Fonte Viva, ele é exatamente de 1956. Ele é um dos livros mais novos dessas obras de Emmanuel, né? Dentro do Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, né? E tudo mais. Mas mesmo assim, nós estamos aí, ó, uma obra aí de aproximadamente 70 anos, né? E aí você volta ali a 70 anos atrás, uma obra dessa, e nós viemos em plenos 2022 e uma significação tão grande isso, né? Qual que são os caminhos que nós estamos, né, oferecendo para as crianças, né, de um modo geral? É muito atual esse tipo de lição para estarmos estudando, né? E todas as obras, né? Jesus veio há 2000 anos e deixou lições muito atuais para nós, né? Lições para a vida espiritual inteira. E aí, né? A gente logo lembra, quando pega uma lição dessa, uma outra lição também, que, né, estudando as palavras do Cristo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu fico até muito feliz quando há a possibilidade de, muitas das vezes, a gente fazer esse link entre esse livro aqui que nós pegamos para estudar, que é o Fonte Viva, a gente pode pegar uma obra básica, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra de Kardec, né, dentro da codificação da doutrina, que é o deixar vir a mim os pequeninos. Só que nessa lição, né, do deixar vir a mim os pequeninos, que na verdade quem traz, né, toda a explicação dessa lição é o espírito protetor, ele faz também um estudo bem, vamos dizer assim, criterioso, porque ele não, quando Jesus veio falar deixar vir a mim os pequeninos, é claro que há uma lição não só com relação às crianças, mas também com um chamamento para aqueles que, de um certo modo, mesmo que adultos, estão, de repente, leigos no saber em algum ponto, né? Os também, né? E aqui na lição ele vai chamar a atenção também dos ignorantes, que também podem ser tratados como os pequeninos. Eu vou fazer uma leitura aqui, mas a gente vai continuar com foco nas crianças. Mas é assim, ó. Deixai vir a mim os pequeninos. Disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela
e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhes conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que o espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga as leis inteligentes que lhe revelam a sua universalidade. Meus bens amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdade. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi e o que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. É interessante a gente fazer algumas alusões ao Evangelho, né? Que, de um certo modo, a gente contempla todo o estudo que nós fazemos aqui. No Evangelho, ele cita, quando Jesus, né, veio a dizer, né, ele não estava, claro que era uma referência às crianças, é óbvio, mas era uma lição muito mais completa. Emmanuel, ele traz aqui uma alusão às crianças e a responsabilidade de nós, como, por exemplo, pais, como avós, como pessoas que, de um certo modo, temos contatos com crianças o tempo inteiro também, na explicação e no norteamento, né, da sua educação, e não só essa educação física que existe entre nós aqui, mas também a moral. Por isso que é importantíssimo, mais do que as palavras, então, também, mas também os exemplos que nós damos a estas crianças, que são tão ávidas e necessárias desse norteamento, desse caminho aqui na Terra, né? E aí a gente vai estudar mais a respeito durante nosso tempo aqui. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. É interessante quando se fala isso, e olha, aqui era 1956, gente. Mas hoje é tipo assim, eu vejo até como um ponto interessante. Muitas das vezes a gente entra num site de conglomerado de notícias e a pessoa está lá falando, um famoso, por exemplo, eu já ajudo com a pensão. Espera aí. Como, né, a minha obrigação, eu já o faço. Olha, tomemos cuidado com esse tipo né, de pensamento, com esse tipo de afirmação que estão assim. Não basta somente achar que, eu já estou ajudando, né, para começar, nem a ajudar, né? Dentro das leis humanas, isso é obrigação. Mas não basta só achar que, eu já dou roupa e já dou alimento, já tem a minha função de pai feita. Não funciona assim. Nós temos compromissos perante a cada um destes pequeninos na evolução deles também. Nós temos também. Nós não somos, por exemplo,
pais por um acidente. Nós não somos pais por um acaso. Não. Nós não somos famílias na onde também tem crianças e que também nós temos que dar o exemplo. Nós temos que ensinar valores morais. Porque muitas das vezes os pais querem terceirizar a educação do filho para a escola. E isso me assusta muito. Porque, tipo assim, e é assustador mesmo. Vou falar num ponto aqui que, né, pode beirar a polêmica, mas vamos estudar a respeito disso. Mas o maior desespero de muitos no decorrer da quarentena foram ficar com os filhos em casa. É complicado isso, né? Nossa, eu não estou aguentando mais. Eu, particularmente, escutei isso. Eu não estou aguentando mais. Tem que mandar menino logo para a escola. Mas peraí, a escola vai dar o norteamento da educação, a educação que precisa o mundo, o ensinamento, o aprendizado deles. Mas o terceirizar valores, principalmente, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Ah, menino, toma esse celular aí e fica quieto. Opa, vamos tomar cuidado com isso. Peraí. Nós temos compromissos com isso. Temos que tomar cuidado. Porque foi nos confiado uma responsabilidade divina. E quando chegarmos no lado de lá de novo, seja em qualquer faixa etária que nós estivermos, vai nos ser indagado o quanto que nos comprometemos com essa bênção da paternidade, com essa bênção da responsabilidade perante as crianças. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Ué, peraí, né? Qual que é meu caminho aí? O que eu fiz de bom? É aqui que Emmanuel ele começa falando, e Emmanuel começa pegando pesado mesmo, que ele fala, ó, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e vestimenta, esse negócio de tipo assim, eu coloco dinheiro dentro de casa e essa é a minha responsabilidade. Não. Os valores são as nossas responsabilidades. A maneira como eu me comporto perante a estes pequenos, que é a minha responsabilidade. Tem grandes pais que são desprovidos financeiramente, mas dão grandes valores para seus filhos. Isso é fato. Nós temos, inclusive, histórias de filmes baseados em fatos reais aí, mostrando tudo isso. Tudo isso. Tem filmes aí que mostram de guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial, que na hora que o filho, na hora que começavam os ataques, começavam os estouros das bombas e tudo, o pai tentava distrair o filho para não, né, para não sentir esse impacto de uma guerra, por exemplo. E não era dinheiro, não tinha dinheiro, não. Era uma vida, olha, complicada. Não basta alimentar minúsculas bocas, famintas, ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral. Aí Emmanuel chegou. Abrigo moral. Abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação.
Ah, mas eu eduquei meu filho e ele chegou lá na adolescência, na juventude, na fase adulta e fez, de repente, nada do que eu orientei. E acontece esses casos? Vai acontecer, mas olha, veja bem, todo o esforço demandado no processo evolutivo, ele será amparado divinamente. Eu costumo falar que todas as lições, principalmente as morais, enquanto estes pequenos nossos estão aí crescendo, na hora que chegar na juventude, que é o momento realmente da, vamos dizer assim, da realidade do espírito começar a vir mais à tona, dessa emancipação do verdadeiro estado espiritual nosso, pode ter certeza, pode ter certeza. Esse espírito que passou na fase de criança, que veio para a adolescência, logo para a juventude, ele vai considerar, sim, todas as lições e os exemplos deixados por todos em geral, mas principalmente pelos pais. E aí, no momento de escolha, ele vai falar assim: não, isso não é legal, não vou por esse caminho. Ou, se a sua realidade falar mais alto, é óbvio que a prova vai ser maior. E aí é uma luta mental, é a luta do espírito, né, contra isso. Vamos falar mais a respeito disso? Principalmente, eu vou chamar até o Fabiano, assim, que foi mais ou menos a nossa infância ali, né, nos anos 80, né, e tudo mais. Nossa, olha, nós sobrevivemos aos anos 80 praticamente por um milagre, porque tudo era liberado. Nós tínhamos, por exemplo, um chocolatinho de cigarrinho. Tinha lá, né? Um chocolatinho de cigarrinho lá. Quer dizer, era todo um norte para a gente, de repente, crescer, né? Com alguns tipos de manias. Nós tivemos, e aí eu não canso de contar isso, eu estudava na Industrial, o ano era 1993, era o meu primeiro ano de Industrial, e aí, nas aulas de desenho técnico, a nossa turma, que era muito grande, ela se dividia em dois lá na Industrial. Nós ficávamos de forma alfabética, de A até alguma letra ali numa sala, e daquela letra para a letra Z ficava em outra sala, era por ordem alfabética. E aí um dia, a minha turma, né, que era ali, né, da segunda parte do alfabeto, né, porque o meu nome é R, minha turma simplesmente, uns três ali, falou assim: gente, vamos enforcar aula? E aí um falava: vamos. E me veio à mente falar assim: não, eu não vou. Alguns até brincam comigo: pô, você foi, né? Você foi, você pisou no calo dos meninos, né? Por que você não enforcou a aula? Porque eu tinha em mente que, mesmo com vontade de talvez de não ter aula, mas eu tinha algumas responsabilidades assumidas. Eu não ia, eu não ia, dentro do que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, falhar com eles, principalmente. Eu não iria. E nessa guerra entre, eu vou acompanhar esses meninos para ficar à toa no centro da cidade e entrar para estudar, eu vou entrar. Pô, quase apanhei, né? É óbvio, é óbvio. Mas fiquei. E aí um outro também que
é um amigo meu, né? Mas eu até citei nos estudos anteriores que ele desencarnou esse ano, mas ele falou: não, eu vou ficar também. E tá tudo bem. Isso me impactou muito e não me fez ficar tão pesaroso. Olha, é nesse sentido. É nesse sentido que ficam as lições que os mais, né, os mais experientes dentro da nossa encarnação deixa para a gente. É nesse sentido em que esse conflito entre, eu tenho que viver a vida do mundo, mas eu também tenho responsabilidades morais, vai fazer eu tomar o caminho que eu acho mais certo. Poderia ter enforcado a aula? Poderia ter simplesmente deixado o professor sem ninguém na sala? Poderia. Mas, dentro do que eu recebi de ensinamentos, não iria contra tudo que eu tinha obtido de valor. E aí eu tenho que agradecer principalmente a meu pai e minha mãe, que me orientou desde pequenino, que me colocou na evangelização desde pequenino também, e que me mostrou qual que seria o caminho mais certo para ser uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor, ela não tem que ter necessariamente bens materiais, mas uma pessoa melhor, ela tem que ter valores morais. É para isso que nós estamos vindo na Terra. Para melhorarmos. Para melhorarmos. E assim são as nossas responsabilidades. São as nossas responsabilidades. Não me arrependo de nada, de nenhuma escolha que vinha ter feito. Não me arrependo. Me arrependo, sim, de deixar de ter feito algumas coisas melhores ainda. Mas qualquer escolha que eu tenha feito, ótimo, perfeito. Foi permeado pela responsabilidade paterna e materna que foi confiada aqui na Terra. E procuro ter muita atenção com relação aos meus filhos também. Procuro ter muita atenção com relação a isso. Porque exemplos são tudo. Alguém vai falar? Ô, Angel, eu queria citar também aqui uma coisa que aconteceu comigo. Até hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, ela está até aqui do meu lado, ela vai ouvir isso. A educação familiar é a coisa assim, é o legado que a gente deixa para os nossos filhos. Então, como a sua mãe e seu pai te deu vários exemplos, eu também tive muito exemplo aqui do meu pai e da minha mãe. A nossa educação aqui foi uma educação muito reta, muito honesta. E teve uma vez, eu estudava no SED, eu lembro direitinho, eu estava no segundo colegial. Você lembra que naquela época a gente tinha que deixar, a hora que a gente entrava, a gente colocava a nossa carteirinha num lugar lá, aí vinha carimbado presente, né? No dia vinha carimbado. E nessa noite eu estava lá, fui para a escola, estudei, fiz tudo. Aí na última aula chegou as carteirinhas e a minha não estava no meio. Aí eu fui perguntar, né? Perguntei para o professor o que estava acontecendo, tudo, e falou: não sei, eu vou procurar saber. Aí eu sei que, no fim das contas, eu fui lá conversar com o diretor. Chegou lá no diretor, ele perguntou o meu nome. Aí eu falei: Luiz Fabiano. Aí ele falou: não, você veio buscar a carteirinha do Luiz Fabiano. Eu falei: não, eu sou o Luiz Fabiano. Aí ele pegou a carteirinha, tinha a foto, né? Aí ele olhou lá, falou: mas tá engraçado isso aqui. Aí ele ligou para minha mãe, conversou com ela. Aí, no final das contas, o que tinha acontecido? Tinha um outro Luiz Fabiano, que, assim, esse nome é um nome até difícil de ser encontrado, né? Mas existia um outro Luiz Fabiano, num outro segundo colegial, a coincidência foi tamanha, né? Nossa. E esse Luiz Fabiano enforcou a aula. E aí, ele caiu no conhecimento dele, e ele pegou o Luiz Fabiano errado.
E aí, quando ele ligou para minha mãe, ele falou, ó, dona Zélia, eu estou aqui com a carteirinha do seu filho e tudo, e ele enforcou a aula hoje e tal. Ela falou assim, peraí, Luiz Fabiano, o meu Luiz Fabiano? Ele enforcou a aula? Não enforcou a aula, não. Não, tá aqui na minha mão a carteirinha, eu fiquei... Não, o senhor pode procurar saber que o meu filho não fez isso. Então, quer dizer assim, os valores que foram passados para mim, que é o que eu acho que anda faltando hoje em dia, é um valor muito reto que a gente tem que passar para os nossos filhos, porque quando a gente for enfrentar o mundo, os pais já não têm mais aquele controle que a gente tem enquanto é criança. Mas quando a gente passa uma educação bem feita, os valores de família, os valores da honestidade, da justiça, da retidão, tudo certinho, a gente pode ficar tranquilo que qualquer situação que aconteça, os nossos filhos vão estar preparados e eles vão se guiar por aquilo que eles aprenderam da gente e o exemplo que a gente recebeu dos nossos pais. Então, é um dos casos que aconteceu comigo. Se a gente deixar aqui, eu vou até o meio-dia falando dos casos que aconteceram, mas tudo norteado por essa educação que eu tive. Sim. E é isso, né, Fabiano? E olha como que as coisas vão se resolvendo. Mesmo tentando terceirizar um problema para você, tava tudo certo, né? Você veja como a sua mãe confiava em você, ela sabia mais do que ela tinha passado de valores, mas o que você tinha se tornado como pessoa, né? Isso é essencial. Igual, por exemplo, eu tenho uma confiança muito grande hoje nas minhas meninas que estão aqui comigo, e isso tem um retorno. Eu acredito que com você também acontece, né, Fabiano? Com o Pedro. Sim. O Pedro te retorna muitos valores, eu tenho certeza disso, de coisas a ponto deles ensinar a gente, inclusive, muitas ações. Acontece uma coisa com a Rafaela, que está com 8 anos, e ela já quer nos passar, ela já vem nos informar do que ocorreu. E isso é fruto. Se eu, por exemplo, não estou sendo perfeito no que eu estou passando de valor, mas talvez o que eu me esforce dentro da minha pequenez ainda já está valendo. A gente tem experiências de sala de aula, né? Tem experiência de sala de aula. Principalmente a Cristiane, sua irmã, a minha irmã Viviane aqui, que pega crianças pequenas em sala de aula e que a gente consegue ver a realidade de cada criança dentro de sala, os comportamentos diferentes de cada criança e a necessidade de valores para cada uma dessas, que muitas das vezes no ambiente do lar não está ocorrendo. Eu lembro muito bem que quando tinha reunião de pais, por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz e eu lutava contra mim mesmo foi conversar bastante dentro de sala de aula. E quando vinha uma reunião de pais, e que a minha mãe ia lá, e depois ela falava, ó, Rangel, a professora tá falando que você tá conversando muito, que você tá atrapalhando a aula, você modera, se controle, não é assim, você tem que contribuir com seus amigos, você tem que contribuir com a professora que está dando aula. A minha mãe conversava comigo. Hoje, numa reunião de pais, se a professora fala que determinado aluno está com tal comportamento, a culpada vira a professora. O culpado vira o professor. Eu não tenho que educar meu filho. A desculpa é, uai, na minha casa ele não faz isso, não. Olha, vamos nos atentar com os nossos pequeninos. Está acontecendo muita coisa aí no planeta. E só há um caminho a nós percorrermos.
que é o caminho do bem, que é o caminho do moral, que é o caminho que eu tenho que me dispor com o meu próximo, que eu tenho que auxiliá-lo. E que, principalmente, ensinar aos nossos filhos que, quando qualquer ação começar a ferir a existência do meu irmão, começar a ferir a existência do meu próximo, que não é legal, tá? Estamos passando do limite. Estamos passando do limite. E isso já é um norte. Isso já é um norte dentro dos valores que nós temos que ter durante a nossa encarnação aqui. E que nós temos que voltar para o mundo espiritual melhores do que quando chegamos aqui. Melhores. Lembre-se, a gente fala muito disso. O intelecto, ele desenvolve continuamente. A tecnologia, a ciência, tudo tem os seus mecanismos muito bem evoluídos. Mas a questão que Jesus veio há 2000 anos atrás foi nortearmos para o caminho moral. Para o caminho do bem, para o caminho do amor, para o caminho o máximo possível da caridade. A caridade é poder escutar uma pessoa. Porque muita gente acha que caridade é dar esmola. Não, a caridade é poder escutar uma pessoa. A caridade é podermos, né, muitas das vezes, orientar dentro dos nossos valores obtidos algo que seja frutificante para a vida de outro. Nós temos que atentar a isso. É muitas coisas e, assim, não vamos nos tornar muito com palavras políticas numa reunião de estudos desse, porque muito lá fora vão falar, nossa, tá uma conversa muito política. Não, não é uma conversa muito política, não. Até porque poderíamos também, devemos ser politizados dentro da doutrina espírita também. Mas a questão principal é o bem de todos. É o bem de todos. E isso está fundamentado nos valores morais. Está fundamentado nos valores morais. É essencial nós não deixarmos isso passar em vão. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma e lamentável abandono. Estão vendo que a todo momento Emmanuel está citando material? A todo momento o Emmanuel está citando material, porque nós temos hoje um linguajar que temos que tomar muito cuidado. Eu sustento. Você sustenta o quê? Você sustenta no material ou você sustenta também na parte moral? Tem que ter uma balança aí. Tem que ter uma balança. Eu estou ensinando meus filhos a ser um esperto aí no mundo, mas aquele esperto que vai ferir o próximo para conseguir se dar bem na vida. O que eu estou orientando os meus pequenos? É nisso que estamos falando. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situadas no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Outra fala comumente que a gente escuta muito, você, pais falando para os filhos, você para mim está sendo uma decepção. Nunca lhe faltou nada de material. E aí, muitas das vezes, os pais querem a recompensa somente por isso. Não vai.
Não vai rolar. Os valores e os exemplos eram mais essenciais do que nunca te faltou nada, nunca te faltou videogame, nunca te faltou computador, nunca te faltou celular, nunca te faltou carro. Opa, não rolou. Faltou estarmos do lado. Faltou estarmos no momento angustiante do nosso filho, nós também angustiados do lado dele, tentando resolver alguma coisa. Faltou os exemplos que poderíamos ter dado para ele para ser um homem ou uma mulher melhor na vida. Então não adianta essa desculpa de tipo, eu nunca deixei faltar nada. Eu sempre trabalhei a vida inteira para que eles não tivessem uma vida miserável e tal. Olha, faltou moral. E aí não adianta. Rafael, Oi. aliás, quando é feita uma boa educação moral, ainda que falte o material, é contornado. É contornado, porque aí vai existir a compreensão, né? Diferente do material. Vocês estavam falando aí de escola, e eu estava lembrando de quando eu estudava, tinha uma matéria que chamava Educação Moral e Cívica. Tinha. Não sei se vocês chegaram a... Estudei. Hoje em dia ela foi abolida, acho que não existe mais, né? Não. Mas, assim, o que eu queria enfatizar é que eu me lembro de pouca coisa dessas aulas que eu tinha, porque a lembrança que eu tenho mesmo de educação moral é dos meus pais. Sim. Porque a gente já chega, normalmente a gente já chega na escola, principalmente, hoje em dia não, a criança vai muito cedo para a escola, né? Mas na minha época que só ia para a escola aos 7 anos de idade, não tinha pré-escola naquela época. Sim. Então a gente já ia com uma formação moral para a escola, né? Já existia um respeito, né? Os professores, nossa, o professor era muito mais respeitado, né? Sim. E aí tá chegando desse jeito, sem valores, né, Marley? É o que eu falei, na reunião de pais hoje, e aí tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque parece que o problema vira o professor, né? E não é. Eu, particularmente, Marley, eu tive educação moral cívica na 6ª série e tive... Eu lembro que são disciplinas, né, bem chamativas dentro das fundamentais, né? E tive OSPB na 8ª série. É verdade, Agora, tinha o SPB também. Isso, tinha essas duas vertentes aí, né, dentro do currículo disciplinar comum, né, vamos dizer assim. E é isso mesmo, né, Marley? Porque na educação moral cívica, eu pouco lembro do que eu aprendi, porque em grande parte eu aprendi na minha família. Eu aprendi dentro de casa. Então, e outra coisa, lembrando que, olha, isso era uma matéria escolar, né, uma disciplina que é independente de crença religiosa, é simplesmente, assim, que faz parte mesmo do ser humano, né? Sim. O ser humano ateu, ele tem que obedecer essas regras morais, né? Mas aí, quando a gente ainda aplica esse conceito, e assim, lendo aqui a lição de Emmanuel, a gente ainda remete a gente que já tem uma certa compreensão da doutrina espírita, a gente sabe que a criança não chegou por acaso na nossa família, né? Ela veio programada no mundo espiritual e a gente também, com os pais também com a necessidade, né? De acolher aquele espírito no seu lar. Então, já é uma responsabilidade dobrada, né? Sim. E, na verdade, os filhos, eles se tornam gatilhos para nós sermos pessoas melhores. São gatilhos para nós melhorarmos também enquanto espíritos em evolução, porque a necessidade desses pequenos nos fazem melhorar também. Se isso não está me servindo de gatilho, eu tenho que novamente encontrar gatilhos para argumentar esse fato. Olha, eu preciso melhorar como pessoa,
Porque eu tenho alguém que vai pegar os meus exemplos para também evoluir. E é claro que dentro da doutrina espírita, esse estudo ele se torna bem mais, né, sutil. O mundo lá fora, na onde ainda tem a cabeça de uma única existência, é mais complicado, é mais imediatista. Tem que se resolver as coisas, talvez na esperteza, talvez na sagacidade. Mas não é assim. Não é assim. Perante ao Cristo que veio nos ensinar, que veio testemunhar, que veio se sujar entre nós, muito pequenos ainda perante o Cristo, para que ele pudesse estar nos orientando qual é o caminho. Nós todos somos os pequeninos do Cristo. Nós todos somos os pequeninos do Cristo. E ele nos acolheu. E continua nos acolhendo. Porque ele sabe das nossas necessidades. Mas ele deixou as lições. Ele deixou os exemplos. Bastamos nos esforçarmos o mínimo possível que já evoluímos. O mínimo. Não precisa ser nem o máximo. O mínimo que já conseguimos evoluir um pouco. Emmanuel ainda continua. Não despreze, pois, a criança entregando aos impulsos da natureza animalizada. É interessante isso. Porque até a maneira de educar um filho e uma filha é nítido aqui no planeta. É nítido. Muitas das vezes, a criação nos remete a que meu filho, homem, mal sabem que nós passamos por todos os estágios durante todas essas encarnações, mas o meu filho, homem, ele tem que ser assim, assim, assado, assado, assado. E aí, né? Cuidado. Cuidado ali na frente. A mesma coisa, a minha filha, menina, mulher. Como que eu estou educando? Porque desde criança já se educa com uma diferenciação muito grande. E aí tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Porque nós criarmos o filho corajoso, valente, olha, pode ter consequências bastante indesejáveis dentro do caminho da evolução. Rangel, e já ouvi muito pai falando para filho, olha, você aprende a se virar na rua, porque se você apanhar na rua, você apanha dobrado em casa. Essa é uma fala icônica, né? Se você apanhar lá, você vai apanhar dentro de casa também, então você arruma jeito. Incentiva o filho a ser agressivo, né? Ah, como é essencial a educação moral, né? É a moral do Cristo, né? A moral do Cristo. Nós temos que tomar cuidado até com essa moral também. Nós temos que tomar cuidado até com essa moral do mundo aqui, essa moral que o mundo nos prega. Mas a moral do Cristo, ela não tem falha. Ela não tem falha. Recorda que todos nos achamos no processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. É isso, o Divino Mestre, Jesus. Nós, todo momento, temos oportunidade de nos reeducarmos, para educarmos também. Como que eu vou falar, por exemplo, para um filho meu, para ele não ingerir bebida alcoólica, sendo que eu ingiro constantemente? Ou aquele espírito que está vindo para mim ali, como cuidado, ele é um espírito já de um grau de elevação considerável que ele não caia nisso, ou ele vai cair. E vai ter argumento. É isso. Eu tenho que me atentar às minhas ações. E não só materiais. E não só materiais, morais também. É como você disse, nós somos crianças Somos. perto de Jesus, né? Para Jesus nós somos crianças, porque nós estamos aprendendo o tempo todo e muitos filhos vêm para ensinar a gente.
Com A certeza. gente tem essa responsabilidade, esse dever, mas às vezes a gente não enxerga. É como eu já disse aqui uma vez, Rangel, com a idade que eu já estou olhando para trás, eu consigo detectar, eu consigo perceber as falhas que eu tive, né? Então, o aprendizado é constante. Sim, com certeza. Olha, vou falar uma coisa. É muito rica essa lição aqui. Porque dentro de um caminho evolutivo, nós temos que nos reeducarmos a todo momento para que possamos educar também. Agora você imagina bem, né, Marlene? Você pegou um ponto importantíssimo. Imagina, imagina a casa hoje que tem um Emmanuel reencarnado. Olha a grandeza desse espírito dentro desse lar. A gente não sabe como que está sendo as diretrizes desse caminho. A gente sabe que Emmanuel ele já tem mais de 20 anos, isso é fato. Mas como que está sendo, né? Não sabe muito bem. Existem algumas histórias não fundamentadas e não concretizadas da vida do Cristo antes dos 30 anos, né? Isso não nos chega de um certo modo, isso é velado. Mas alguma dessas percepções que nos é passada foi que Cristo teve uma infância e uma juventude era um jovem, né? Era uma criança. Agora você imagina bem, para pensar. E aí a importância de José e Maria na vida do menino Jesus, né? Gente, Jesus andava sobre as águas. Jesus multiplicava pães. Jesus multiplicava peixes. Jesus transformava água em vinho. Imagina esse menino na adolescência. O quão seria importante de um norteamento disso? Imagina Jesus com seus colegas. E aí, claro, num tom de sátira espírita, Jesus levantaria um coleguinha fácil no ar. Olha a importância de ter uma educação, um norteamento, para que Jesus chegasse ali aos 30 anos e pudesse testemunhar e pudesse nos ensinar. É essencial. É essencial. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Olha, Jesus em todos os pontos, né? Nem só de pão vive o homem. Ô filho, nem só de matéria você vive. O último parágrafo traz assim: lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, por meio de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, uma vez que desamparar moralmente a criança, vamos fazer um adendo aí, desamparar moralmente a criança. Nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesmo nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Gente, Fonte Viva, 1956. Lições para hoje. Jesus, 2000 anos atrás. Lições para hoje. Isso não se perde. Isso não se perde. O que é ruim, o que é mal, fica para trás. Nós podemos voltar ali na Segunda Guerra Mundial, na onde o principal gatilho foi o regime nazista. Não reverberou. Tem ainda seus seguidores, mas num número pequenino. Cristo tem um número muito maior, muito maior. Então, o que é ruim, o que é mal para a nossa moral, ele vai ficar, porque a evolução, ela é constante. O bem é o que predomina. E que possamos ter a sabedoria, porque é sabedoria e não só inteligência, que possamos ter a sabedoria de educarmos os nossos pequeninos, de darmos
um rumo correto a ensinar. Porque eles vão decidir ali na frente qual caminho tomar. Mas o ensinar, o dar exemplos é essencial. É uma lição linda. A gente, quando pega para estudar uma lição, talvez a gente não despenda tanto assim, tipo, pô, crianças, tá, legal, vamos ver o que vai rolar. Não, pô, muita riqueza. Não tem como nas lições, em geral, mas principalmente de Emmanuel, não se, de um certo modo, encher de energia para continuarmos em frente. Não tem como. A lição do próximo domingo, que será de número 158, é na ausência do amor. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Então vamos partir para o encerramento. E hoje eu lembro. Marley, faça a prece de encerramento. Faço sim. Então, só lembrando, eu pensei agora, né? A educação moral, ela faz parte das leis morais divinas, né? Universais. Então, as leis morais, a educação moral faz parte. Então, por isso que está sempre atual, né, Rangel? Sim, sempre atual. Porque essa é a tendência. Nós vamos passar para um planeta de regeneração, na onde a nossa moral já tem que estar bem melhor. E é óbvio, né? Mundos felizes e celestes nem se fala. É isso aí. Bom, então vamos encerrar o nosso estudo de hoje, desse domingo, agradecendo sempre a Deus por mais essa oportunidade e que nós possamos seguir firmes na nossa caminhada evolutiva, no nosso aperfeiçoamento moral. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marley. Obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Ivanete, tia Marlene, Fabiana, a Viviane, a Vivi, né? A Vivi acho que caiu aqui. Que tenhamos um domingo abençoado, uma semana do mesmo nível abençoada também. E sigamos os conselhos e ensinamentos do mestre sempre, e não há erro. Sempre estaremos para frente. Obrigado, gente. Que assim seja, Rangel. Muito obrigada pela companhia de todos, obrigado pelo estudo, e até domingo que vem. Uma abençoada semana para todos. Obrigado, abençoado. Bom domingo para todos, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabiano. Um abraço para vocês aí também.